Voltamos já! Voltamos já! Estatuto do Desarmamento. Todos já estudaram essa lei? Já, o pessoal mais antigo aí já estudou comigo também, né? Que eu já passei essa lei na outra turma. Não, João Pedro? É que tu não vinha para as minhas aulas, né? Tu começou a vir agora. Eu não sei por que tu tá vindo para as aulas agora, né? Eu não sei por quê. Senhores, lei que cai para a Polícia Civil com toda certeza e que também cai para a PM, lá no tópico de segurança pública. Tranquila, com seus pegadinhas. Qual o principal objetivo do Estatuto do Desarmamento? É o quê? Desarmar? Na lógica? Não é não? É qual? Regular a venda, controlar. Deixar a sociedade mais objetivo. Regular a posse, aporte, a comercialização, né? Vamos regular, porte, posse, comercialização, registro. E por aí vai. Beleza? O objetivo é regular a posse e o porte. Qual a diferença dos dois? Um em casa e outro fora, na lógica, né? Na lógica é essa mesmo. Beleza? Com suas exceções, mas na lógica, em resumo, é isso aí. Posse, porte, registro. É obrigatório para quem tem posse, para quem tem porte. Quem é que faz o... Qual é o órgão responsável por emitir o registro? É o SINARME. Mas o SINARME ele é ligado a que órgão dentro da hierarquia, né? Dentro da hierarquia do direito administrativo. O órgão ele tem hierarquia, não tem? Ele é um órgão presente. Quem é que é responsável pelo SINARME? Polícia Federal. É um órgão da Polícia Federal. Responsável por cadastrar, por registrar, por cadastrar a venda, cadastrar aluguel, ó. Venda e... Não, esqueci o nomezinho que eu ia falar. Mas quando eu chegar lá eu falo. Comercialização, não. Objetivo, chegar lá eu lembro. Falar do SINARME. Quando fala do sistema, o que é o SINARME mesmo? Sistema Nacional de Armas. É ligado diretamente à Polícia Federal. E existe outro, isso aqui é quando eu estou falando de arma de uso permitido. Em partes. Para vocês não. Para outras provas, depois da PC ou da PM, aí vai ter. Porque como é uma atualização que vai vir em julho, teria que ser depois do edital. Né? Se já saiu o edital, não pode. De uso permitido. E quando eu falo de uso restrito? Restrito é o sigma. E quem é que vem aqui do sigma? Aqui é a Polícia Federal. Qual é o outro? Comando
do Exército. Sinarme é um sistema de controle, fiscalização e registro da arma de uso permitido. O artigo 1º, que eu vou colocar aqui, que é o mais importante, que é cobrado até hoje, é bem a cara da Banca Funesse, diz que o Sinarme instituído no Ministério da Justiça no âmbito da Polícia Federal. E tem circunscrição em todo o território nacional. Vocês sabem que eu não gosto de trazer o artigo do jeitinho que está na lei e colocar, mas isso aqui é cobrar tanto que é importante que coloque. Por quê? A regra é simples. Quem já fez questões do Estatuto do Desarmamento sabe o que, é que vai acontecer aqui. Só a troca, né? O Sinarme, instituído no âmbito da Polícia Federal, né? O Sinarme instituído na Polícia Federal, no âmbito do Ministério da Justiça, tem circunscrição em todo o território nacional. Sacou? Letra de lei. Quem é que gosta de fazer isso? Banquinha Funesse. Desse jeitinho, só trocar a ordem. Em vez de colocar Ministério da Justiça, coloca Polícia Federal e Polícia Federal para cá, vice-versa. Não pode trocar. Depois vem o registro. Salvo engano, está no artigo 3º. Não, 5º. O registro ele é expedido por quem? Não, diga o que vocês estavam dizendo. Quem é o órgão responsável por expedir o registro? Vocês falaram Sinarme, não foi? Tu falou PF? É porque falaram Sinarme no início. A maioria. É pela Polícia Federal. Polícia Federal. E o que é que precisa do Sinarme? Com autorização. Se na prova vier que o órgão responsável por expedir o registro é o Sinarme, tá certo ou tá errado? Tá errado. É a Polícia Federal. Só que o Sinarme ele vai autorizar, é o que a lei traz. Expedido pela Polícia Federal, autorizado pelo Sinarme. Existe, quando tu abriu o estatuto em si, logo no início da lei, várias competências do Sinarme. É só leitura, tá? É só entender o que é que ele pode fazer, o que é que não pode, mas não adianta vir trazer as competências tudinho e colocar no resumo, não é só leitura. Vocês têm que juntar tudo. Eu pego o resumozinho aqui mastigado, vou para a letra de lei seca, depois vou para as questões. E aí na letra de lei você vai complementar. Não precisa estar tratando aqui, mas é importante que você leia as competências do Sinarme. Bora diferenciar a posse. Sair do conceito de João Pedro aí, né? Agora, posse. Posse é o quê? Dentro de casa, né? Vamos lá. Dentro
de casa ou nas dependências dela, e o que mais? No trabalho, no trabalho, desde que seja titular, né, que é o dono, titular, ou responsável legal. Belezas? Dentro de casa ou nas dependências de casa? Nas dependências que eu quero dizer o quê? Aqui é calçada, é porte? Sair dentro de casa ou não sair? Calçada é porte. Estou dentro de casa e sair aqui fora ainda é o jardim da minha casa. Ah, mas é só uma mureta, é aberto para a rua. Estou dentro do terreno da minha casa ou não estou? Então é casa. Beleza? E esquece a historinha que a banca vai inventar. Se ela inventar, que eu acho que ela não vai vir com um caso concreto, contar a historinha todinha, isso aí DECAN e FGV. Mas se ela fizer e quiser dar um nó aí, trazendo que o cara estava dentro do terreno, eu trouxe uma questão dessa, não vou falar muito não, porque tem essa questão aí. Tem que identificar, saiu, foi para a rua, não, então é casa. Trabalho, desde que ele seja o titular ou o responsável legal. Beleza? Porte. Agora porte fica com o conceito de João Pedro mesmo. Porte é o quê? Fora de casa, né? Fora de casa. Aí eu pergunto, a posse, a gente já sabe que é permitido, né? A depender do caso concreto, a depender das exigências, dos requisitos cumpridos, a posse é permitida. E o porte? O porte é proibido. Leve isso para a prova. A regra é porte de arma de fogo é proibido. Ponto. Agora, se ela trouxer as exceções, para fulano de tal é permitido, para fulano é permitido só quando tiver de serviço, aí a gente vai para as exceções. Mas a regra é que o porte é proibido. Aí a gente vem para o salvo que tem que ter, né? Salvo para quem? A gente vem aqui por... Tem um material sobrando aí. Só para eu ler rapidão. A gente vem para o rol, tá? Que tá lá no artigo 6º, aqui eu não trouxe a letra de lei, só trouxe já separadinho, mastigadinho, quem é que tem direito ao porte de arma de fogo. Forças Armadas, PF, PRF, PFF, PFF é o quê? Ferroviária, PC, PM, Polícia Penal. Força Nacional de Segurança, agentes da ABIN, policiais legislativos, guardas portuários, empresas de segurança privada e transporte de valores, entidade de desporto. O que é essa entidade de desporto? Desportiva. Show. Auditor da Receita Federal, auditor fiscal do trabalho, auditor tributário e os membros do Poder Judiciário e Ministério Público. Todos esses. Professor, isso aqui cai? Cai ou não cai, sargento? Despenca, meu amigo. E é só um nomezinho que ela coloca assim, aleatório, que não tá aqui nesse rol, e ela bota só no meio assim, e tu deixa passar, e o fumo entra com força, não é não, sargento? Lá ele, tu já vinha concordando. Cuidado. Ele já vinha, né? Ele já vinha? Beleza? Isso aqui está espalhado no artigo 6º, tem um bocado de regrinha lá. O que é que eu quero chamar a atenção é, beleza, eu sei quem é que pode ter o porte, só que existem umas regrinhas a mais. Alguns infelizes desses, coloca aí outro que eu não coloquei, ó, tô vendo agora. Vai, coloca uma setinha aí no material mesmo. Guardas municipais. Tá onde? Show.
Era pra estar aqui. Forças Armadas, PF, pronto. Guarda Municipal também. Guarda? Não. Muita gente acha que o porte é estadual, é regional. Se a gente for para a letra de lei, tá dizendo que o porte é proibido, o porte em todo o território nacional, salvo, tem lá a Guarda Municipal. E aí o STF veio e disse, ó, Guarda Municipal, foda-se agora a quantidade de habitantes do município. Só que qual é o problema que está na Guarda Municipal? A depender da guarda, existe estatuto interno. E se o estatuto interno disser que é só guarda, que é só municipal, por exemplo, aí depende muito se eles vão querer seguir o estatuto deles ou se vão querer seguir a lei. Entendeu? Se tiver o estatuto próprio das guardas municipais interno do município, aí ele pode restringir. Beleza? Ah, mas tem que seguir a lei. Não, mas quem é que está suprindo? Quem é que está entrando lá ele com a arma? O guarda municipal. Oi? Sim. É o porte institucional. É isso que eu estou entrando. Mas se for. Então, mas é o porte nacional. Então, mas aí o porte funcional é quando ele está de serviço. Quando ele sai. Quando ele sai de serviço, se ele não tiver fardado, não tiver trabalhando, ele está com a arma, pô. Aí a arma serve de porte nacional. Nacional, pode. É porque o porte funcional é quando eu estou de serviço. É, quando eu estou independente. Porque a depender da guarda, a guarda lá de Petrolina, ela é igual a PM, pô, ela não recolhe não. Tem guarda hoje que tá dando a arma para você trabalhar, mas quando você chega, você devolve. A lá de Petrolina fica cautelada, pô, igual a da PM. Ela não entrega a arma da instituição, pronto. Quando você está de serviço é um porte funcional, mas quando você sai, você está com ela. Entendeu? Você pode portar ela, é um porte nacional. Só que muita gente pensa que é regional, que é municipal, que é... Não, nacional. Shows? E aí, quem é que vocês acham aqui que precisa estar em serviço? Esse esporte? Forças Armadas, precisa? Não, né? Os órgãos aqui do 144 também não. Força Nacional de Segurança também não. A ABIN também não. Policiais Legislativos? Também não. Guardas Portuários? Não? Empresa de segurança privada e transporte de valores? Em regra, se for de acordo com a lei, sim. Se tu for lembrar dos amigos que conhece, que trabalham aí, né, nas empresas e tá com armamento em casa, aí tu vai se lascar. Uma coisa é a prática, outra é a teoria. Tem nada a ver uma com a outra, viu? Mas pra teoria, pra tua prova, é que eles só podem se estiver em serviço. Coloca aí do lado. Em serviço. Guardas, cadê? Entidades de desporto. Em serviço. Professor, mas é a Olimpíada. É o serviço dele ou não é? Não é funcional? Então. Auditor da Receita Federal, Fiscal do Trabalho e Tributário. Membros do Poder Judiciário e Ministério Público. Coloca aí, membros do Poder Judiciário e Ministério Público, abre um parênteses aí e coloca no exercício da função de segurança. No exercício da função de segurança. Não, aqui eu só estou falando do Poder Judiciário. Não entrou a Polícia Judiciária aqui no rol ainda não. Exercício de segurança. A Guarda Municipal já sabe, é porte nacional e não quero mais saber quantos habitantes tem no município. Se o município quiser liberar o porte, ele tem que... Aí o estatuto ele traz. Tem que ter um treinamento específico e tal, mas eles têm agora direito ao porte nacional. E o advogado? Pode andar arrumado, é? E aí? Por conta de um projeto de lei, ó, o projeto de lei 2734 de 2021, ele foi aprovado agora no mês 4, em abril, né? E aí garante agora por prerrogativa de função também o advogado ele ter direito ao porte de arma de fogo. Ele vai ter que cumprir com os requisitos, não é só ele dizer que quer não.
Tem uns requisitos aí que eles têm que passar, mas eles... O que é que eu levaria para a prova? O advogado agora ele pode ter direito. Porque vai ser bem restritivo, não é qualquer, não. Vai ser bem restritivo. Mas o STF trouxe no projeto de lei, traz advogado. Mas para mim o advogado que passa por tudo, né? Etapa da OAB completa e tudo, mas tem direito. Mas lá, inclusive eu fui ler esse projeto de lei, só tem advogado. Não, mas lá no projeto de lei, se você for ler, lá não especifica, não. Ele deixou em aberto. Não, vai... Eu não queria nem colocar isso, que vai dar bronca, mano. Vai dar bronca. Mas, é isso aí. Advogado. Sim. Do risco. Sim. E aí existem os requisitos, né? Não é qualquer um que pode... Eu tenho o direito... Vamos lá, os requisitos aqui é para posse. Veja, proibido o porte, só é permitido nesses casos citados, e a posse, pode, né? João Pedro pode ir atrás de ter direito da posse e ficar com uma arminha dentro de casa, sair de vez em quando no final de semana, dar uns tiros pra cima, dizer que tem porte, mas tem posse. É porque muita gente, pô, eu já vi, eu dando aula mesmo, dizer, não, mas meu primo é médico e ele pediu autorização do porte, porque ele corre risco, ele viaja muito e tal. Eu digo, ele tem posse, se ele está utilizando como porte é outra história. Tem médico no porte? A gente leu aí, tem no rol médico? Não. Ah, mas ele pode transportar. A depender do caso concreto, ele pode. Porque se ele for para o ambiente de trabalho dele, ele pode levar, não pode? Mas existe regras quanto ao trânsito. Não é só ele botar na cintura ela cheia de munição. Não, não, meu filho. Ela vai descarregada, vai separada do carregador, vai separada das munições, tem todo, beleza? Mas isso eu não vou adentrar no conteúdo com vocês, porque não está dentro do estatuto. É outra lei, outro decreto, na verdade, que regulamenta isso aqui. Posse, quais são os requisitos? Idoneidade, ficha limpa, idoneidade, ocupação lícita e residência certa, capacidade, não, eu acho que fica aí, eu acho que não vai ser nem cobrado, isso aí vai dar um rolo grande, mas eu quis... O problema é esse, que não está acontecendo isso. Sim. Vamos lá, quais são os requisitos? Artigo 4º, ó. Idoneidade, ocupação lícita e residência certa, capacidade técnica e aptidão psicológica. Tá vendo, sargento? Né? A idade não entra dentro dos requisitos, está lá na lei, mas não entra dentro dos requisitos. O artigo 4º ele só traz esses três: idoneidade, ocupação lícita e residência certa, e capacidade técnica e aptidão psicológica. Aí é o que eu pergunto, e a idade? Oi? Não, mas embaixo da lei está dizendo. Lá embaixo, artigo 22, eu acho. Eu não te entreguei teu material não, né, macho? Artigo 28. É vedado ao menor de 25 anos. (25) ou mais. Idade 25 ou mais. E os infelizes que passam com 18 anos? Aí é a exceção, né? Passa no concurso com 18
Se brincar com 18, mais tardar com 19, tá com porte de arma de fogo. Mas aí é exceção, passou no concurso. Beleza? Agora se tu quiser... Oi? No caso, ele entraria nesse primeiro caso como PM. Sim. Sim. Beleza? 25 ou mais é a idade para eu ter a posse de arma de fogo. E não se engane não, viu? Que tem vários, mas eu fico doidinho, ó. Chegando no curso, os caras tudo novo, mas eu digo, rapaz... Novo mesmo, com 10... O finado mesmo, o amigo meu, né, que suicidou. Tinha 20 anos, mano. 20 anos, passar no concurso assim. Já tinha passado faculdade de Direito, já tinha trancado Engenharia Civil com um ano de curso. O bicho era crânio. Deixa eu ver. Esses requisitos aqui precisam ser comprovados periodicamente. Por quanto e quanto tempo? 3 em 3 anos. Colocar aí, comprovação. Sim, do rol aqui. Lembrem do que eu falo direto. O que tiver de pena ou o que tiver de número, a banca vai querer dificultar nisso aqui, né? Sempre é mais difícil de decorar números ou penas. Então, se ela cobrar literalidade em si, ela vai querer dificultar nesses números, né? Tentar trocar aqui. É comprovado para a Polícia Federal assinar. Quando fala de Polícia Federal é porque a lei gosta muito de trocar, mas quando fala de Polícia Federal, necessariamente é o SINARM também, que é um órgão da Polícia Federal. Da galera da foto, vou tirar que eu vou apagar. Tem alguém ou todo mundo está escrevendo mesmo? Menino. Pode então? Vai, Mona Lisa, vai. É mesmo, né? Rapaz, estão cobrando aqui não. Agora também não adianta não, né? Depois de meia hora chegar, boa noite, gente. Senhores, o registro, já falei, é obrigatório, né? Se eu for pego na posse de uma arma de fogo com registro vencido, e aí? É alguma coisa administrativa. Show! Se lembrar da palavra-chave, se cair alguma coisa administrativa. Beleza? Registro vencido não é crime. Eu tenho registro ou não tenho? Tem, só está vencido. Não é crime, mas vai acontecer pelo menos duas coisinhas, né? É infração, na verdade, aqui, ó, infração administrativa. E aqui vai ter o quê? Recolhimento. É infração administrativa, não é crime, mas não é porque é só infração que tu vai ficar com a tua arma lá com registro vencido. Vai ser recolhida e aí você vai ter que ir atrás de regularizar para pegar de volta. Show? Registro vencido.
E aí a gente vem para nova modalidade, para nova não, para a modalidade que Mateus falou, né? O porte para caçador. Existem dois tipos de caçador, ó. A gente fala de CAC. CAC é o quê? C. Colecionador. É? O A é o quê? Atirador e o outro C. Caçador. Aí tem muita gente que vem e diz, oxente, tem dois. E um é responsabilidade de um órgão e o outro é de outro. E aí, como é que diferencia? Caçador para subsistência. É diferente do outro tipo de caçador profissional. É diferente. Aqui é o cara que precisa, para a subsistência dele mesmo, alimentar a familiada, de ir lá e caçar. E aí tem umas regrinhas específicas para ele que a lei traz. Tá? Tem essa diferença. Por isso que ela trata que ele vai ter o porte como caçador para subsistência. Está lá no artigo 6º, parágrafo 5º. Porte. De caçador para subsistência. Existem os requisitos para ele também ou não? Quais são? Tem que ser residente aonde? Residente em área rural. O que mais? Comprovar necessidade necessidade, mas eu vou botar de acordo com a lei, né? Depender, né? Comprovar que depende da arma para subsistência qual a idade? E aí? Qual a idade? Tem certeza? Tu cheira? Depende. E aí? É diferente? O que é diferente? Bota aí. No artigo 6º, parágrafo 5º. Olha aí. O material. Artigo 6º. Não. Parágrafo 5º. Tem o quê? Maior de 25. Olha a pegadinha aí, ó. Aqui 25 ou mais. Aqui tem que ser igual ou maior? Maior que 25 anos. Tem 21 aí? Beleza? Porte para caçador. Tem que ser residente em área rural. Comprovar que eu dependo mesmo dessa arma para subsistência. E tem que ser maior de 25 anos. Quem é que concede esse porte aqui? Quem é que concede? Concedido pela Polícia Federal. E existem algumas regrinhas, viu? A arma pode ser de uso restrito? Arma de uso permitido. Tiro simples. E alma lisa. Alma lisa, somos nós, concurseiros. 1 ou 2 canos. Sou, rapaz. 1 ou 2. Isso, gente. 1 ou 2 canos. Calibre, qual é o calibre? Menor
igual ou inferior, né? Igual a quanto? 16. Show. Será concedido pela Polícia Federal de uso permitido. Já vi a banca CESP colocar aqui que pode ser de uso permitido e restrito. Não, só permitido. Tiro simples, alma lisa, 1 ou 2 canos, calibre igual ou menor que 16. Isso aqui cai muito? Não, cai não. Essa parte aqui não, mas essa aqui sim. Mas eu vou estudar só uma parte e a outra não. Tudo faz parte do mesmo artigo. Então tem que estudar todas as regras. Show? Depois vem o quê? Se ele der uso, ó, o porte é para quê? Caça. Se ele der outro uso aqui, ele vai responder? Responde pelo quê? A depender do que eu faça, eu posso responder tanto pelo porte quanto pelo disparo, né? Tá, mas você vai mostrar e aí, um disparo em via pública, uma arma que é para ele caçar para subsistência, disparo. Show? Vamos lá. Bora, existe outro porte. Existe outro porte, só as regrinhas a mais. Ó. Porte para responsáveis pela segurança de estrangeiro em visita ou sediado no país. Aqui na maioria das vezes são os chefes de Estado. Vamos imaginar Donald Trump vindo aqui para o Brasil, né? E aí, tu acha que ele ia confiar na segurança brasileira para ele? Não, né? Ele ia ter que trazer os de lá. E aí, quem é que libera esse porte deles? Eles vindo de lá para cá, como segurança ou responsável de segurança estrangeira? Ministério da Justiça? Ministério da Justiça ou o Ministro da Justiça? Começou, ó. E aí? Ó. Ministério da Justiça. É a mesma coisa de no Ministério Público tu falar promotor. Sim. Tem só o promotor ou o procurador-geral. Tem só o procurador-geral dentro do Ministério Público? Não. Dentro do Ministério da Justiça da mesma forma. Beleza? Ministério da Justiça é diferente de Ministro da Justiça. E isso é um dos maiores peguinhas quando isso aqui é cobrado. Porque em vez de Ministério vai colocar Ministro da Justiça. Olha, sargento. Fumo. Silas. Fumos comixe delicti. Se lascou. Show. Ministério da Justiça. Tá no artigo? Oi? Tá. Nono. Show. Também, sargento. Se não tiver, viu? Passaram o bizu ali que ele fica aqui. Chega às 6 horas da manhã e Jorge, vem abrir. Eu vou ficar na cabinezinha ali. Né? Bizu, bizu. Tu tá botando pro povo malhar. Vai, faz isso, né? Aulinha, né?
Olha, vocês estão vendo aí, né? Se tivesse um aluno aí, bicho, ia ser tão bom. Eu tenho a capacidade de interpretar de dois jeitos. Padrão, o homem é bom, né? Não, mas eu tô resenhando, tem que fazer isso mesmo, cara. Entenderam isso aqui? Porte para responsáveis pela segurança de estrangeiro. E o porte para CAC? É o Ministério da Justiça também? É aqui que eu vou te perguntar. Aquela perguntinha básica, né? Qual é, sargento? Tu cheira? Depende. É aqui que teve a alteração. É aqui que a partir do dia 1º de julho não vai ser mais o comando do Exército. Vai ser a Polícia Federal. Foi aqui a alteração que Lula disse que ia fazer quando assumisse e tal, foi essa. De tirar a responsabilidade do comando do Exército sobre os CAC e agora colocar a Polícia Federal de novo. Beleza? Hã? Sim. Entenderam, né? Organizar. Ó, saltaram aqui na frente, que ó. A bagaceira comeu de esmola, né? Show! Mas entenderam? A partir de julho. Aí eu te pergunto, cai na prova? Não. O que é que você precisa levar para a prova? CAC, quem é? Comando do Exército. Morreu Maria Preá. Porte para o CAC. Quem é o CAC mesmo? CAC, colecionadores. Atiradores e caçador. Tem mais um, não tem nesse rol ou não? Quem é o responsável pelas atividades desportivas? Um cara que vem disputar aqui campeonato de tiro. E aí? Quem é que autoriza esse infeliz a entrar com a arma e portar? Esse aqui também. Sim, senhora. Comando do Exército. Ele vai estar junto nesse bolo aqui. Aqui é o Ministério da Justiça. E aqui vai ser o Comando do Exército. Sim, eu vou colocar ele aqui agora. Pronto, vocês vão fazer agora igual eu fazia quando pegava uma atualização que não caía. Né? Bota aí, não cai na minha prova. Pra não esquecer, porque depois tu vai só na agonia ali da tua revisãozinha, vai ver essa informação e vai acabar não lembrando. E é interessante que coloque no resumo, porque para as outras provas tu já vai ter o resumo. Por isso que eu falo direto, bicho, tá na minha aula. Ah, não gosto de copiar não. Uma você vai ficar entediado, porque eu vou copiar para valer mesmo, porque você tem que ter um material completo. Mais de duas, uma. Se tu não gosta de copiar, show. Mas se tu gosta, tu vai ter um material completo e não vai precisar copiar para outro. Se Deus me livre não der certo nesse, vai ter outros, pô. E essa lei não deixa de ser cobrada. Né? Vamos ver o que tá fazendo ali, ó. Uma garranchada. Depois ele vai ter que passar limpo. Eu sei disso. Tem que passar um menos 3 vezes, né? Que aí vai só revisando. Show? Dúvidas até aqui? Tá de boa? Tranquilos? Larga a foto, Mona Lisa. O que? Eu? Faz pouco tempo que eu trouxe, mas quando eu trouxe foi só em questões.
A gente foi desmiuçando uma coisa ou outra, eu anotando, mas foi só questões. Foram 30 e poucas questões que eu trouxe só do estatuto. Não, só pro CAC. Interessante colocar, foi maior. A partir do dia, isso aqui pro CAC. Tirou, Mona Lisa? A foto? Vai, eu vou apagar. Vai, termina lá. Vou deixar você terminar. Você já tava com raiva de mim aí já. Tá vendo? Mas é assim mesmo, pô. Falou e eu não respondi, pode falar de novo. Eu falo pra todo mundo isso. Às vezes é só porque desceu mesmo as mensagens eu não vi. Quem é esse? Quem é esse aí? Oxe, ele tá... Vê aí no meu WhatsApp, ele falou comigo hoje 8 e pouco, eu não respondi ainda. Zon. Eu ia falar... Deixa eu ficar calado, senão eu vou ter que desligar esse microfone. Dos crimes e das penas. Que horas? Show. Dos crimes e das penas. Todos sabem diferenciar o tipo permitido, restrito e proibido? Alguém tem dúvida? Fale. Ninguém? Pronto. Porque aí eu... Se não falar, eu penso que já tá... É importante que falem mesmo. Show. O quê? Vou colocar. Pode colocar? Você disse, coloca aí. Ó, permitido. Tamo aí. Permitido. Isso é bom, né, sargento? Autorizado dentro das regras legais. Beleza? São autorizados. Permitido o nome já diz, né? Sargento, qual um calibre permitido, sargento? Não sei, não cai? 380, olha aí. 22. Pegamos um infeliz lá no praticando assalto, quando foi pegar ele com 22 aí. Digo, nem pra estar com restrito. Beleza? Autorizados, coloca aí. 380. O 22. Restrito. Restrito 38 é. Restrito. Restrito a quem? Restrito às polícias. Restrito às forças de segurança. Coloca aí, de segurança. E o proibido? Proibido são armas dissimuladas. É aquela caneta que é uma arma, é aquele guarda-chuva lá dos Estados Unidos que era uma arma. Pronto, é a arma dissimulada, disfarçada. Você não sabe que é uma arma e é. Oi? Restrito. Restrito. Ponto 40. A 9 milímetros. 762. O que mais? 38. E aí vai. Tanque de guerra. Show?
Precisa entender isso? Precisa. Por quê? Porque existe a posse de arma de fogo de uso permitido, existe a posse e porte de arma de fogo de uso restrito e existe de uso proibido. E tem que saber diferenciar. Não precisa saber o calibre. Por quê? Porque está no decreto. Se esse decreto não for cobrado, não tem como vir na prova. É só para você ter noção, mais ou menos. Beleza? Não precisa saber o calibre, a não ser que venha o decreto. Mas não costuma vir, só o Estatuto do Desarmamento mesmo. Então só precisa identificar e saber o que é permitido, restrito e proibido. Existe. Só não existe como é que eu posso dizer, um crime específico, separado, autônomo. Posse ou porte de arma de proibido, trazer um rol todinho. Ele traz do restrito. Portar, vender, deter, não sei de quê, vem um bocado de verbo, aí lá no final diz, se for de uso proibido, a pena é de tanto a tanto. Então é o mesmo crime, só que em vez de restrito lá, troca por proibido. Entendeu? Eu coloquei no material de vocês como se tivesse na lei, mas na lei só vem, a pena é de tanto se for proibido. Mas é a mesma lógica, porque está no mesmo artigo e equipara-se as mesmas condutas. Não, restrito. Não mais, não vai ser mais não. Antigamente, agora não. Proibido eu quero que você fique só isso, dissimulado. Agora se for uma de uso permitido, uma 380 que você raspou, ela vai virar restrito. Jorge, cadê a tampinha, Jorge? Quando eu chego ele esconde. Eu tô doido pra pegar a tampinha, mas a minha quebrou, ó. Tô doido pra tomar só a dele lá, ó. Hã? Bota o canudinho, chupa no canudinho, ó. Aí. Lembrou de tomar água, tá vendo aí, ó? Qual desses aqui é hediondo? Já viram comigo. Proibido. Antigamente o restrito também era. Hoje só o proibido. Shows. Vamos pros crimes. Primeiro crime. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Eu tenho aula hoje ainda, macho, online. 10h45. Tu vai participar também, miséria. Não vai não? Permitido. O que é um crime de perigo abstrato? Oi? A vítima é toda a coletividade, tem algo a mais. O risco já é presumido, eu não preciso, né? Sim, é. Show. Ela é de perigo abstrato. Perigo abstrato. É um crime permanente. Concorda comigo que a partir do momento que eu tenho uma arma dentro de casa e ela está irregular, todo dia o flagrante está rolando, é um crime permanente, né? E a pena? Tem que decorar? Eu aconselho. Detenção de quanto? Sargento? De 1 a 3? De 1 a 3 anos e multa. Já vi ser cobrado que é reclusão, né? E a detenção. E aí vem aquela situaçãozinha de sempre, né? Boleia do caminhão. O que foi que aconteceu? Chegou para ser julgado o cara que disse, não, peraí, eu tô com a arma dentro de casa. E ele disse que dentro de casa para ele era o caminhão, porque ele vive dentro do caminhão, ele mora dentro do caminhão, ele toma banho dentro do caminhão, ele faz tudo dentro do caminhão. Inclusive, depois que eu fui ver que realmente é assim, eu viajei com um cara, ele não desce nem, tô com vontade de, vai daqui mesmo, não desce, ele não pode nem descer para ir dar um mijão. Pode não, porque ele tem que pedir autorização, tem um maior, se ele demorar mais de 2 minutos parado, ele não tiver semáforo e tal, ele já entra em contato, é uma maior fuleiragem. E aí? Pronto, aí o cara disse, eu moro dentro do caminhão e tô com a arma dentro de casa. E aí o STF chegou e disse, nada disso, boleia de caminhão não é casa, se tá dentro da boleia é porte. Show? Boleia de caminhão não é casa, coloca aí. Boleia de caminhão
é porte. Entrei lá na casa do sargento com mandado de busca e apreensão. Encontrei a arma de uso permitido. Dentro de casa, é posse ou porte? Posse. Mas ao mesmo tempo eu encontrei uma de uso restrito. Crime único, 2 crimes. E aí? Tá dentro de casa. Tá dentro de casa. Permitido e restrito. No bis e idem, é? 2 crimes. 2 crimes. São 2 crimes. Vai responder pela posse irregular de uso permitido e vai responder pelo... Não, tá dentro de casa, é posse restrita, é? Não existe o crime de posse restrita. É posse ou porte, independente de onde esteja. Artigo 16. Show? Bolé de caminhão, o que mais? Aqui entra aquela situação do registro vencido, né? É para esse crime, o registro. Foi encontrado o sargento com a arma em casa só com registro vencido. Pega a arma, recolhida, infração administrativa. Arma quebrada. Arma quebrada. Qual é a pergunta? Qual o defeito? É esse. Qual é a próxima? Chama o perito. Né? Por quê? Arma quebrada, existe 2 situações. A arma pode estar quebrada e funcionando, ou pode ser só a carcaça mesmo e não funciona de jeito nenhum. Quem é que vai detectar? O perito. Morreu Maria Preá. Show? Arma quebrada. Totalmente inapta e parcialmente. Se é totalmente inapta, não consegue disparar, crime impossível. Totalmente inapta é a mesma coisa que tu pegar no dedo aqui e dizer, vou te matar. Não sai nada. Não. Agora, parcialmente, crime. Crime possível. Seguindo a lógica do parcialmente inapta, significa dizer que se consertar, ela funciona. É a mesma lógica de você querer imaginar que se ela estiver desmuniciada, não é crime. Porra, tá desmuniciada. Tu pode pegar a munição, colocar, ela vai funcionar? Vai, então é crime. E dependendo dela estar municiada ou não, beleza? Desmuniciada também não é crime. Agora, se for pego só com a munição, tu cheira? Depende, porque é crime. Existe a posse irregular de arma, acessório e munição, tá bom? É acessório e munição. E existe também o porte de arma, acessório e munição. Não, a lei não traz dizendo que ela tem que estar junta, não. Eu posso estar portando somente a munição. Só que o que é que acontece? O STJ, em 2 casos, aplicou o princípio da insignificância. Então, a depender do caso concreto, eu quero que você leve para a prova que pode ser aplicado o princípio da insignificância. Princípio da insignificância. Porque já foi aplicado 2 vezes pelo STJ. Um pelo pingente, né? A menina foi pega só com pingente e munição e foi considerado o princípio da insignificância, não respondeu por nada. E também já foi pego um infeliz com pouca quantidade de munições e foi aplicado também o princípio da insignificância. Não tem como eu pegar a munição e, né? Tinha que estar com a arma. Mas a regra é que é crime. Mas pode ser aplicado o princípio da insignificância e não ser crime? Pode.
Omissão de cautela. Próximo crime. Deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Preto. Omissão de cautela é o único crime culposo da lei. É quando eu deixo o menor de 18 ou um deficiente mental se apoderar da minha arma de fogo culposamente. Eu não quis, foi culposo. Beleza? Negligência, imprudência ou imperícia, né? É um crime próprio. É um crime próprio. Por quê? Quem está com a posse da arma de fogo, o proprietário da arma, né, o possuidor da arma, hein? Sim. O único crime culposo da lei seria o que esse crime? Eu chegar em casa cansado do trabalho, cansado, eu não quis, cheguei já morto, que o cara chega mesmo, cansado com sua desgraça, principalmente com aquele colete pesado. Aí tu chega, botei a arma em cima do balcão e fui dormir. E aí? Meu moleque acordou mais cedo. Olha, o Popô, que ele chama, ó o Popô do papai. E aí? Omissão de cautela. Deixei um menor de 18 anos se apoderar da minha arma de fogo. Cheguei em casa cansado, que isso aqui agora realmente eu faço quando eu tô lá em Fortaleza, fazia, né? Que agora ele não tá mais lá comigo. Eles estão aqui no Juazeiro, mas eu separava, eu tirava o carregador, colocava no canto e a arma em outro. E aí eu deixei o carregador em cima do balcão, o moleque foi lá e pegou. E aí? É crime? É crime? É não. Por quê? Omissão de cautela, ó. Somente arma de fogo. Instituto AOCP, é o maior peguinha deles. Caiu o Estatuto do Desarmamento, pode ter certeza que vem. Esse exemplozinho aí, um caso concreto e tal, que o menor de 18 ou deficiente mental foi lá e pegou a munição, e aí vai ser crime de omissão de cautela. Não. Conduta atípica. Atípica. Porque não tem essa conduta na lei. Sim. A maioria dos crimes, o que eu não colocar assim, específico, que é somente a arma, tudo é arma, acessório e munição. Existe a conduta equiparada no crime de omissão. Deixa eu os pincéis, já peguei o negócio. Eu fui pegar o pincel, peguei o. Equiparado. É quando o proprietário ou diretor. O proprietário ou diretor das empresas de segurança ou de transporte de valores. Deixar de registrar ocorrência e de comunicar
PF. O quê? Furto, roubo, perca, tudo que for relacionado. Extravio. No prazo de quanto? Nas primeiras 24 horas, aí mesmo. Nas primeiras 24 horas. Ó o próximo peguinha, viu? É uma conduta equiparada. Equiparada, mesma pena. Mesma pena daqui, vem pra cá também. Equiparada, vai ser responsabilizado pela mesma pena. O proprietário ou diretor de empresa de segurança ou transporte de valores que deixar de registrar a ocorrência e também deixar de comunicar a PF em relação a furto, roubo, extravio nas primeiras 24 horas. Um proprietário não, um diretor de uma empresa de transporte de valores que perdeu uma munição daquela 12. E aí, eles entram nisso aqui? Se ele não comunicar. Por quê? Porque aqui arma, acessório e munição. Fumo. Mesmo artigo. Detenção de 1 a 2 anos. 1 a 2 anos e multa. Beleza? Aqui já vem todos. Mesmo artigo. Aqui só arma, aqui arma, acessório e munição. Tranquilo até aqui? Porte ilegal de arma de uso permitido. Tá acabando. Porte ilegal de uso permitido. Qual a principal diferença? O que é que eu estou mudando aqui? Só de posse para porte. Então lá o infeliz está dentro de casa. Aqui ele vai sair. Mas continua sendo com arma de uso permitido. Vai ter uma reclusãozinha agora, que é um crime pior, né? É uma reclusão de 2 a 4 2 a 4 anos e multa. É um crime comum. Crime comum significa dizer que qualquer pessoa pode cometer. Show! Procura aí esse crime aí no material. Artigo 14. Página 3. Final da página 3. Não, mas... final do lado esquerdo, né? Ainda. Portar, deter... Eu já deixei marcado, ó, o verbo ocultar. Muito cuidado com esse danado. Por quê? Vamos imaginar uma situação, um caso concreto. Lembra? Sargento, né? Pegou a arminha dele. Rapaz, peguei o bizu aqui. Os caras vão vir aqui com mandado de busca. Peraí, foi lá no quintal. Enterrou a arma lá no quintal, E aí? Eu te pergunto, posse ou porte? Tá dentro de casa. É porte. Porque o único crime que tem o verbo ocultar é o porte, não é posse. Porra, mas posse disse dentro de casa, mas ele ocultou. Os caras fizeram uma analogia em Malamparte. Se lascou-se. Mas foi isso mesmo. Quando eu vi o caso, eu acho que o juiz queria fuder com a vida do cara mesmo. Era um meliante que já tinha várias passagens, já estava respondendo por um monte de crime. E ele quis só engrossar o caldo. Pois toma, infeliz. Em vez dele responder pela posse, ele respondeu pelo porte, simplesmente por ocultar. Mas concorda comigo que abre brecha? Se eu chegar em casa, pegar a pistola e colocar na gaveta, eu não ocultei não. Eu tenho que deixar lá em cima assim, para ficar à vista, Mas eu entendo que ele quis fuder. Mas se um negócio desse cair na prova, o menino vai pegar uma lenhada. Como diria Lucas Neto na época que eu estudava com ele. Só aqui cai umas 50 chibatadas só.
50 mil numa chibatada só, né? Ai, por isso que tu sorriu, não foi? Ah! Show? Ocultar é porte, independente de onde seja. Gostou, né, sargento? Não, depende, é isso que eu tô dizendo. Abre o leque. Só lembrei do coronel no curso, ó, mano. O coronel dizia: a gente saísse armado durante o curso ainda, vocês vão se enrolar e tal, mas era com medo de enrolar ele. Aí ele dizia: pega a arma, mas esconda dentro do cesto de papel higiênico sujo, não tem um ladrão que vai entrar e vai ver lá não. Bota lá dentro. Eu faço isso, eu digo, conversa da desgraça, mano. Vou sair com ela. Oxi. Arma de brinquedo. Liguei, eu falei ligado mesmo. Arma de brinquedo. É crime? Simulacro. E aí? E se não tiver? Ó. Arma de brinquedo é conduta atípica. Mas, entretanto, porém, todavia, como foi que eu coloquei aqui para deixar bonitinho? A venda de réplicas é vedada. Venda, fabricação, todo tipo de comercialização do simulacro, da Airsoft, trazendo para o caso concreto, que venhamos e convenhamos, se você quiser ir lá em Ximenes, bem aí, é só o que tem. Tem um 38 lá que é idêntico, tchau, tchau. Tem um 38 lá que é idêntico, mas sem um bico laranja, sem nada, que nem poderia. Eu vi que tu postou, o bicho é desenrolado, viu, filho de Mona Lisa? Se não é arma, é vaquejada. Show? É vedada a venda, comercialização, fabricação da réplica. Por isso que tem que ter o bico laranja, para não ser 100% idêntica. Mas tem algumas que não tem, né? É aquilo, se você for ficar preso à prática, Silas. Oi? Agora vamos pro crime de roubo. Porra, bora, João Pedro, é um assalto. Tu vai saber que eu tô com um dedo, se eu tô com uma pistola? Não, macho. Na hora do sanhaço lá, o cara simplesmente vai. Aí vem um infeliz desse. Eu puxo e dou-lhe, tome-lhe. Flá, Marcelo Vinícius, né? Flá. Peteque, igual a Mona Lisa disse aí. Pronto, e aí? Foi? Ó. A 15 aí, ó. Jorge, rapaz de 20 anos de idade, com forte desejo de importar uma réplica de arma de fogo que viu em sua viagem para a Argentina e também objetivando obter informações sobre a aquisição de arma de fogo de uso permitido, comparece até o Departamento da Polícia Federal. Tendo com base a situação narrada e o Estatuto do Desarmamento, Jorge não poderá importar a réplica, sendo a conduta expressamente vedada. Certo ou está errado? Certo. A conduta é vedada. Não é crime, mas é vedada pela lei, é proibida. Show? Disparo de arma de fogo.
Tem que ser em lugar habitado. Valeu? Lugar habitado. Ou nas suas adjacências. Via pública. Ou em direção a ela. E é uma conduta subsidiária. E é a única da lei que é de perigo concreto. A regra é que os crimes do Estatuto do Desarmamento são de perigo abstrato, com exceção do crime de disparo de arma de fogo, que é de perigo concreto. Esse disparo tem que ser em um lugar habitado nas suas adjacências, tem que ser em via pública ou em direção a ela, é uma conduta subsidiária, porque se for para praticar outro crime, eu vou aplicar o princípio da conjunção. Princípio da conjunção. Se eu tiver no terreno, um lugar ermo, igual o sargento foi o Vinícius que falou aí. Lugar habitado adjacências. Se eu der um tiro num terreno que não tem ninguém, pá, pra cima, e aí? Ou brincar, que nem eu costumo fazer. Vou lá no gavião, boto uns negócios pra gente ficar atirando e... Petec. E aí? Tem problema? Tem não, não é crime não. O crime é se for no lugar habitado, nas suas adjacências, ou via pública ou em direção a ela. E por que é uma conduta subsidiária? Eu quero dar um disparo em Mona Lisa, só porque ela tá com raiva de mim. E aí, eu tô com arma de fogo em casa e é irregular. Qual é o crime? Posse. Saí, fui atrás de Mona Lisa, porte. Disparei, disparo. A depender da situação, tentativa de homicídio. Consegui o homicídio consumado. E aí? Vou responder por esse tanto de crime? Princípio da conjunção. Eu excluo todos os crimes meios e pego o crime, o objetivo final. O que é que eu queria? Eliminar a Mona Lisa. Show? Então aí, tome-lhe. Show, o princípio da conjunção. Bora ver se dá tempo aí fazer algumas questões. Ai. Ixi, agora vocês estão... Tem que pegar um material desse que eu não tenho não. Tu tem outro? Vai dar certo, né? Primeira. Sobre o certificado de registro de arma de fogo nos termos da lei, é correto afirmar: tem validade apenas no território da comarca. A validade do registro é aonde? Território nacional. Autoriza o proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior da residência ou domicílio, ou dependência desses, ou ainda no seu local de trabalho, desde que ele seja o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou da empresa. Gabarito B. Primeiro. Segunda. B. Porte todo o território nacional. Tá marcado. Show. Determinada guarnição, segunda, policial militar, recebeu a notícia de que durante a realização de festa em uma casa em um bairro residencial, o vizinho, insatisfeito com o barulho, teria entrado em calorosa discussão, sendo visto com arma de fogo em sua cintura no jardim da sua residência. Os militares procederam ao local e o mencionado
Os militares procederam ao local e, mencionando o motivo do acionamento, pediram para fazer uma busca na residência, o que foi autorizado de forma consciente pelo seu único morador. Os policiais imediatamente encontraram uma pistola 380 devidamente municiada na gaveta, na gaveta do móvel na sala de estar. Indagado sobre a propriedade da arma e sobre o fato de estar circulando com a pistola na cintura em seu jardim, o morador admitiu ter se enervado com a festa do vizinho, apresentando na sequência um certificado de registro de arma de fogo vencido. Essa enrolação todinha foi para dizer que o cara estava com arma dentro de casa e estava vencido. É crime ou não é? Não. Qual o gabarito? Letra E. Deve ser a arma de fogo apreendida com aplicação de multa sem responder por crime. A competência para a concessão da autorização para porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional após a autorização do SINARM é se é permitido ou é SINARM ou é PF. Se já está autorizado pelo SINARM é PF, gabarito C de consignado. Marinha é D, marcou Marinha. Quarta. Assinale a opção correta com base no Estatuto do Desarmamento. Aos maiores de 18 anos de idade que residam em áreas rurais, tem isso? Maiores de 25. Aos integrantes das guardas municipais, quando você vê a quantidade de habitantes, pode riscar e partir para a próxima, que agora não tem mais validade. Possui porte de arma de fogo os integrantes das carreiras de auditoria da Receita, auditor fiscal do trabalho, cargos de auditor fiscal e analista tributário. Gabarito, letra C de consignado de novo. Cuscuz não, consignado. Tem que ter a primeira coisa que o cara faz quando passar é pegar um consignado. Tem que fazer, pô, tem que fazer. Um dia desse aparecer uma taxazinha aí que acrescentaram pra gente, aí olha, ligando, umas 30 e poucas ligações no dia. Aí o sargento disse, Ferreira, mais quem tem é só Rio, tem mais pega. Eu digo, é mais. Eu digo, essa aí eu aprendi, ó. Quanto mais tem, mais quer. Tem que ter cuidado, consignado. Não peguem não, estou frescando. Determinado cidadão brasileiro, buscando proteger a sua fazenda de invasão do movimento sem terra, resolveu importar sem nenhuma autorização do poder público 10 armas de fogo e bastante munição, os quais efetivamente chegaram após 15 dias de transporte postal ao local. No caso, houve a prática de qual crime aí? Eu não falei com vocês, mas quem já estudou, hein? Tráfico, gabarito, letra D, tráfico internacional. Tem muita gente que confunde a conduta do tráfico com a conduta do comércio ilegal. Por quê? Quando a gente estuda o tráfico lá da Lei de Drogas, artigo 33, fala o quê? Vender, distribuir e tal, tem a venda. Só que o Estatuto do Desarmamento ele já tem um artigo próprio para o comércio. Comércio é uma coisa, traficar é eu importar ou exportar a arma de fogo. De acordo com a legislação em vigor, é possível a concessão do porte de arma de fogo para... Eu ri porque eu lembrei de uma pessoa que fez isso. De acordo com a legislação em vigor, é possível a concessão de porte de arma de fogo para quem? Procurador Federal, falei dele? Todos os integrantes de carreira de auditoria pública. Ocupantes do cargo de auditor fiscal do trabalho, gabarito, letra C. Qualquer servidores da ABIN, não, só os agentes. Oitava, vou para as questões menorzinhas. De acordo com o Estatuto do Desarmamento, o garçom, o qual não tem responsabilidade legal pelo estabelecimento, que possui ou mantém sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, qual é o crime? Foi. Porte ilegal de uso permitido, gabarito, letra B. Estou pulando as maiores, porque eu estou com o tempo apertado, já eu tenho uma aula online. São 10h10 já.
Letra B. Qual? Décima. Décima, vocês são gaiatos, né? Querendo a questão. Elias não dá aula à noite aqui, né? Só o pessoal da PM. A Polícia Federal, ao adentrar na casa de Elias, vulga engrenagem empenada, investiga. Porque ele é torto. Se vocês não perceberam ainda, Elias é desse jeito, mano. E hoje eu postei foto com o filho dele, vocês viram vídeo, quer dizer. O cara foi malhar lá em casa, é grandão do mesmo jeito dele torto. Eu digo, pronto, é o filho. Engrenagem empenada, investigado pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo, encontrou uma arma de uso permitido enterrada. É o caso que eu falei pra vocês. Enterrada no quintal. Estava enterrada no quintal. Qual é o crime? Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Letra C. Pronto. O resto fica para vocês aí de presente. Show? Valeu, senhores. Ó, boa noite, viu? Para quem tá por aqui. Tamo junto. Voltamos já!